Bom, vamos ver agora como calcular o limite infinito de duas funções quocientes. Vamos lá. Nesses exercícios, eu vou utilizar aquele teorema que nós vimos na aula teórica. Calcule o limite de 2x mais 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Note o seguinte, ó, se eu substituir aqui o valor 1 no lugar de x, eu vou ter uma indeterminação do tipo c sobre zero com c diferente de zero, ou seja, um número diferente de zero dividido por um número zero, né? Pelo número zero. Então, esse é um tipo de indeterminação diferente dos quais a gente estava lidando até então, fazendo cálculo de limites quando a indeterminação era do tipo zero sobre zero. Mas vamos ver como é que a gente resolve isso daqui, ó. Bom, eu vou calcular aqui primeiro os zeros dessas duas funções, a função f de x, que está no numerador, e a função g de x, que está no denominador. A gente basta calcular aqui uma equaçãozinha do primeiro grau simples, né? 2x igual a menos 1, e, portanto, x igual a menos meio. Esse é o zero dessa função. A função do denominador é mais simples ainda, né? X menos 1 igual a zero, e, portanto, x igual a 1. Logo, eu tenho os zeros dessas duas funções. Então, eu vou aqui, ó, fazer um quadro quociente aqui, ó, né? Vou traçar um quadro quociente para me auxiliar no estudo dos sinais dessas funções, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar o valor menos meio, claro, é o valor menor aqui, né? E aqui eu vou colocar o valor 1, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Bom, eu vou colocar aqui, ó, os sinais da função f de x. Bom, a função f de x é uma função do primeiro grau crescente. Então, aqui o zero dela é menos meio, aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. E, portanto, à direita de menos meio, a função f de x é positiva e à esquerda ela é negativa. Já a função x menos 1 também é uma função do primeiro grau, crescente, aqui o valor 1, zero dessa função, aqui ela é positiva, aqui é negativa, e, portanto, a direita de 1 ela é positiva e a esquerda de 1 ela é negativa. Bom, esses são os sinais da g de x. Aqui eu vou colocar os sinais do quociente f de x por g de x, né? Menos dividido por menos é mais dividido por menos é menos, mais dividido por mais é mais. Então, aqui eu tenho o valor 1, que eu vou colocar aqui aberto, ó, porque a função não está definida para x igual a 1. Aqui eu posso fechar, ó, né? Aqui eu posso fechar em menos meio, porque esse valor é o valor do numerador, a função está definida para x igual a menos meio. Mas o que eu observo aqui, ó? Eu quero x tendendo para 1, né? Então, x tende para 1 aqui, ó, pela esquerda, e aqui, ó, x tende para 1 pela direita, né? Aqui, x tende para 1 pela direita, e aqui x tende para 1 pela esquerda. O que eu percebo aqui, ó? Bom, o limite de 2x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1 pela direita, é igual, pela direita, ó, é igual a mais infinito. E o limite de 2x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual, ó, a menos infinito, menos infinito. E, portanto, como os limites laterais são diferentes, não existe o limite de 2x mais 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Calcule o limite de 2x² menos 3x menos 5 dividido por 2 menos x ao cubo quando x tende a 2 pela esquerda, né? O limite lateral pela esquerda. Bom, por qual motivo que nós não estamos aqui utilizando as propriedades que eu mostrei na tabela, né? Porque vocês se lembram que a gente viu que nos casos em que eu tenho o limite de f de x, quando x tende a A, igual a mais ou menos infinito, e o limite de g de x,
quando x tende a igual a mais ou menos infinito, nada podemos afirmar sobre o limite de f de x sobre g de x quando x tende a A. Então, a gente precisa usar esse artifício que eu estou utilizando aqui, fazendo o estudo dos sinais das funções e levando esses sinais para o quadro produto para ver o que acontece à esquerda e à direita do valor para onde x está tendendo, né? Então vamos usar o mesmo artifício aqui, ó. Eu vou fazer 2x² menos 3x menos 5 igual a zero. Vou calcular os zeros dessa função, né? E a gente sabe que os zeros dessa função são x igual a menos 1 e x igual a 5 meios. Esses são os dois zeros dessa função. E aqui, ó, nós temos o zero da função que está aqui dentro do parênteses, né? 2 menos x igual a zero, x igual a 2, né? Bom, o que nós sabemos sobre o cubo, né? O cubo significa o seguinte, né? O cubo é essa função vezes ela mesma. Ou seja, como o expoente é ímpar, os sinais vão se conservar. Dito de outro modo, caso a função seja positiva, quando eu elevo a função ao cubo, o sinal permanece positivo. Caso a função seja negativa, quando eu elevo ao cubo, o sinal também permanece negativo. Então, nós temos que ver para quais valores ela é positiva e para quais valores ela é negativa. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um quadro quociente para eu poder me orientar aqui, né? Onde eu vou colocar os valores aqui das funções, os zeros das funções. Notem aqui ainda, ó, que se eu fizer o estudo sinal aqui, essa primeira função é uma parábola com concavidade voltada para cima. Aqui os zeros dela, menos 1 e 5 meios. Aqui ela é negativa, aqui ela é positiva e aqui ela é positiva. Essa daqui é uma reta, né? Uma reta decrescente, porque aqui o A é negativo, ó. Aqui é 2, aqui é negativo e aqui positivo. Então, vamos marcar aqui os valores, ó, menos 1, o valor 2 e o valor 5 meios. Lembrando que 5 meios é 2,5, então maior que 2. Muito bem. Aqui eu vou colocar os sinais das funções. Aqui a função f de x, os sinais dela. Aqui a g de x. E aqui o quociente de f de x por g de x, né? Bom, a função f de x é negativa entre menos 1 e 5 meios, negativa, e positiva quando maior que 5 meios e positiva quando menor que menos 1. Já a g de x é negativa para valores maiores que 2 e positiva para valores menores que 2. Fazendo a divisão dos sinais, mais dividido por mais é mais, menos por mais é menos, mais e menos. Bom, eu quero a função tendendo para 2 pela esquerda. Então, tender a 2 pela esquerda significa tender para 2 aqui, ó, pela esquerda, né? Aqui x tende para 2 pela esquerda. E a gente está vendo que quando x tende a 2 pela esquerda, essa divisão é negativa, né? A divisão de sinais é negativa. E, portanto, o limite da função 2x² menos 3x menos 5 dividido por 2 menos x ao cubo quando x tende a 2 pela esquerda é igual a menos infinito. Notem que eu só coloquei a função 2 menos x uma vez no quadro quociente, apesar dela estar elevada ao cubo. E por que disso, né? Eu só coloquei uma vez porque os sinais dessa função eles são mantidos. No trecho em que a função é positiva, quando eu elevo ao cubo, o sinal dessa função continua positivo. No trecho em que a função é negativa, acontece o mesmo. Então, elevar uma função ao cubo é a mesma coisa que elevar ao expoente 1 apenas. Então, apenas confirmando, o resultado desse limite é menos infinito. Lembrando mais uma vez que eu usei aqui o teorema que eu mostrei lá na nossa aula teórica.